Olá, meu nome é Júlio Vaz e vamos fazer comentários sobre o crime previsto no artigo 256 do Código Penal, que versa sobre desabamento ou desmoronamento. É mais um dos crimes de perigo comum previstos no Código Penal. Os crimes de perigo comum estão dos artigos 250 e seguintes. Até o artigo 259, nós temos os crimes de perigo comum. Observo que o desabamento ou desmoronamento está previsto no artigo 256 com a seguinte redação: causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. A figura do artigo 256, como já dito, é um crime de perigo comum. Significa dizer, é direcionado a expor a perigo um número indeterminado e indeterminável de pessoas. O crime de perigo comum é também chamado de crime de perigo coletivo. Este crime do artigo 256 é também classificado como um crime de perigo concreto, porque ele exige a ocorrência do perigo. Observe que ele traz como elementar, quando diz causar desabamento ou desmoronamento, destaco, expondo a perigo. O perigo é um elemento que terá que ser provado, que terá que ocorrer para que a gente possa ter o crime consumado. Esse dispositivo prevê ainda um parágrafo único, onde está a modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena, detenção de 6 meses a 1 ano. Essa figura penal está tutelando, está protegendo, tem como objeto jurídico a incolumidade pública. Ou seja, queremos manter sã e salva a coletividade, protegendo de qualquer perigo a vida, a integridade física, a saúde, o patrimônio. Este crime tem como sujeito ativo qualquer pessoa. Não há uma especificação ou uma qualidade especial para o sujeito ativo. Inclusive, até o proprietário daquele prédio que vai desabar pode figurar como sujeito ativo. Como sujeito passivo, voltamos a olhar para um crime vago. Crime vago, aquele que o sujeito passivo é uma entidade não dotada de personalidade jurídica. Aqui o nosso sujeito passivo é a coletividade, que representa este número indeterminado e indeterminável de pessoas que pode acabar sofrendo o risco às suas vidas, à sua integridade, ao seu patrimônio. Quando a gente fala de elemento subjetivo, nós vamos encontrar o dolo. O dolo aqui é o dolo de perigo. Já verificamos que estamos diante de um crime de perigo comum ou coletivo. Um crime de perigo concreto. Vamos observar, como já verificamos lá no parágrafo único deste artigo 256, que não há previsão de forma culposa. Ao falar dos chamados elementos objetivos, nós vamos verificar que a lei fala em desabamento, que é a queda de obras construídas pelos seres humanos. Nós podemos ter a queda de um prédio, nós podemos ter a queda de uma ponte, estamos observando, podemos ter a queda de um muro, nós estamos observando o desabamento, né? Então o desabamento refere-se àquelas obras construídas pelos seres humanos. E nós temos o desmoronamento, que é a queda das formações naturais. As
formações naturais que decorreram da ação da natureza com o passar do tempo. Nós podemos então ter as pedreiras, os montes, os barrancos, e aí a gente vai ter o desmoronamento. A figura do tipo é causar desabamento ou desmoronamento. Causar é provocar, é motivar, é produzir estas duas situações. Situações estas que vão expor a coletividade a perigo. O perigo é o elemento essencial desta figura. Inclusive, este crime estará consumado com a efetiva ocorrência do perigo. O perigo ocorrendo, teremos a consumação. Típico nos crimes de perigo concreto. Vimos no incêndio, verificamos na explosão. Ora, vamos imaginar que para poder gerar um desabamento, vai ser feita uma explosão. E a pergunta é, o agente vai responder por 2 crimes? Não. Se a explosão ela é realizada em um prédio, em uma construção, a ideia do desabamento é uma consequência lógica, uma consequência efetiva à prática da explosão. Então, tem-se entendido que o agente responde apenas por explosão. Estamos aplicando do chamado conflito aparente de normas o princípio da consunção ou absorção. Afinal, o desabamento nesta hipótese da explosão seria um post-factum impunível, ou seja, um fato posterior que não será punido, porque ele já está dentro da ideia da explosão, vai constituir-se no dano ao patrimônio. Então houve a exposição a perigo pela explosão e causou-se um perigo que resultou num dano ao proprietário daquele imóvel. Então estamos adotando o princípio da consunção, observando aí que sempre deve causar perigo a prática do desabamento ou do desmoronamento a um número indeterminado de pessoas. Se a gente fala que a consumação está efetivada com o perigo, então nós temos que a tentativa é admissível, pois alguém pode dar causa ao início de um desabamento ou um desmoronamento e este ser impedido por circunstâncias alheias à vontade do agente, bem como pode se dar as condutas do desabamento ou desmoronamento, mas não ocorrer a efetiva existência do perigo. Observe, o perigo que aqui falamos é um perigo à coletividade, mas uma única pessoa que venha a sofrer risco à sua vida, à sua integridade ou ao seu patrimônio, e já temos a prática consumada. Vamos acrescentar que esta figura penal também admite o aumento da pena previsto no artigo 258 do Código Penal. Já dissemos que ele será objeto de um estudo próprio, de uma análise própria sobre o artigo 258, que cuida de causas específicas de aumento de pena nos crimes de perigo comum, quando ocorre o resultado morte ou quando ocorre o resultado lesão corporal. Podemos acrescentar ainda nesta figura a lembrança das qualificações doutrinárias. Dissemos que este é um crime comum, porque não exige qualidade especial para o sujeito ativo, que este é um crime vago em relação ao sujeito passivo, porque é uma entidade
não dotada de personalidade jurídica. Dissemos que é um crime instantâneo quando estabelecemos que a consumação se dá em momento determinado, no momento em que ocorre a exposição a perigo. Estabelecemos que é um crime de perigo comum, porque atinge um número indeterminado de pessoas. Dissemos que é um crime de perigo concreto, por quê? Porque exige a prova do perigo para a sua ocorrência. Observamos, por fim, a ação penal. Neste crime, não há uma previsão específica da necessidade de queixa, de representação ou requisição do ministro da Justiça. Adotada a regra do artigo 100 do Código Penal, no silêncio da lei, a ação penal é pública incondicionada. Este é mais um dos crimes de perigo comum. Nós vimos que temos o meio incêndio, o meio explosão, o meio uso de gás tóxico asfixiante, o meio inundação. Nesta prática, o desabamento ou desmoronamento são o meio. É isso que o diferencia das demais condutas de crimes de perigo comum e de perigo concreto já mencionadas. Muito obrigado por sua atenção. Estas são as notas e os comentários que gostaríamos de fazer sobre o artigo 256 do Código Penal.